Bom, vou trazer aqui perguntas do nosso chat, que o pessoal está participando bastante. Bom, Giovanni pergunta: essas medidas não prejudicam os próprios americanos, que com certeza os produtos ficarão mais caros para eles? Bom, por enquanto há um efeito modesto nos dados de inflação aqui dos Estados Unidos, mas uma coisa que tem sido falada por aqui é que o céu não vai desabar da noite para o dia com essa política tarifária de Donald Trump, mas que pode acontecer um efeito parecido com o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, no médio prazo, os Estados Unidos ficam mais isolados, isso pode trazer ali um efeito. E agora, com essas tarifas mais altas, se de fato elas forem implementadas a partir do dia 1º de agosto, porque também tem ali aquele risco de Donald Trump não implementar essas tarifas ou colocar tarifas menores, por causa até da sua prática de ir e voltar, do taco, né, do Trump always chickens out, de amarelar em alguns casos. Mas se essas tarifas mais altas elas foram levadas adiante, hoje mesmo o Donald Trump também anunciou tarifa maior para o Canadá, de 35%, então deve haver um efeito nos preços. Também há projeções de que a economia americana pode entrar em recessão, e os efeitos no médio e no longo prazo são de um fluxo comercial menor, e o grande objetivo de Donald Trump, que é trazer indústrias para montar suas fábricas aqui nos Estados Unidos. Por enquanto, algumas empresas chegaram a anunciar investimentos, mas o que muitos empresários dizem é que, diante dessa incerteza toda, eles não querem fazer nenhum tipo de mudança significativa e de operação do seu supply chain e trazer isso aqui para os Estados Unidos sem saber exatamente o que vai acontecer. Então, só esse limbo que fica por causa dessa incerteza já é algo que vai prejudicando a economia americana, mas tem um ponto também: a economia americana é muito robusta, né? Então, esse tarifaço está mostrando o quanto a economia americana é robusta e o quanto que esses efeitos eles vão aparecendo, mas por enquanto não apareceram tanto nem no emprego, nem na taxa de inflação. Não sei o que vocês acham, Américo e Lori. Não, sem dúvida, a economia americana é super robusta, tem funcionado apesar de todas essas maluquices do Trump. Uma das coisas que esses dois economistas com quem eu conversei alertaram é que isso pode virar uma bola de neve. Porque, de novo, o Brasil, inclusive o Krugman foi muito claro com relação a isso, é uma parte muito pequena desse novo tarifaço aí que o Trump está tentando implementar. Inclusive contra muitos dos países que são muito próximos. Então, uma crítica que se faz muitas vezes à diplomacia brasileira, e tem muitas críticas a serem feitas ao governo brasileiro, ao presidente Lula na política externa e na política interna, e também ao Itamaraty, à formulação da política internacional. Mas uma das críticas que se faz internamente aí no Brasil é que o Brasil não teria feito gestos ao presidente norte-americano, que poderia ter feito talvez como o Milei, indo conversar com ele, etc. E tal. Então tem algumas coisas aqui que a gente precisava também desmistificar. Em primeiro lugar, o presidente Lula enviou, sim, uma carta para o presidente Trump logo no início do mandato, dando os parabéns para ele, e o ministro Mauro Vieira também enviou uma carta para o secretário de Estado, o Marco Rubio. Eles receberam silêncio de Washington. Ninguém respondeu essas cartas, nem o Trump ao aceno do Lula, que pode não ter sido a coisa mais calorosa do mundo, mas foi formal, e menos ainda ao ministro Mauro Vieira. Existia a possibilidade dos dois se encontrarem, por exemplo, no G7, onde a PRI, inclusive, estava fazendo uma cobertura sensacional lá. O Trump foi embora antes, não conseguiram conversar. Não estou falando que o Lula é próximo. E a diplomacia brasileira, só um parênteses, Américo, a diplomacia brasileira nem tentou um encontro com Donald Trump no G7. Mas se eles tinham mandado as cartas e receberam 0 de retorno, eu também pensaria como eu iria abordar esse assunto. Mas, enfim, esse é um ponto. Segundo ponto, alguns países têm uma interlocução maravilhosa com os Estados Unidos. O Canadá é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. É o país que mais... os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Canadá. Recebeu uma ameaça de 35% de tarifas. A União Europeia vai receber uma carta também, um grande parceiro dos Estados Unidos. Não estamos falando da China, não estamos falando do Irã, não estamos falando de inimigos dos Estados Unidos. Pelo contrário, países que têm uma excelente interlocução com o Donald Trump. O Mark Carney encontrou com o Trump na Casa Branca, conversaram, falaram, tem uma diplomacia muito próxima. Adiantou alguma coisa? Também não adiantou.
porque nós voltamos ao primeiro ponto. É uma questão política. Então, é ótimo e perfeito que a gente discuta a parte comercial, e tem problemas na política comercial brasileira, sem dúvida nenhuma, mas é uma questão política. Então, necessariamente, a discussão vai ser política, envolvendo aspectos comerciais, envolvendo diplomacia, mas é uma questão política. E o Brasil fez acenos ao Trump, ouviu nada de volta, e também não adiantou para os países que têm uma conexão com os Estados Unidos, que eles são ameaçados da mesma forma. Então, eu questiono muito essa tentativa aí de muita gente, muitos atores políticos, etc. e tal, de querer jogar parte da culpa nisso daí no Brasil ou no governo brasileiro. Só isso. E tem vários problemas, de novo, na diplomacia brasileira e tal, mas nesse assunto, acho que não é o caso, pelo contrário. Eu escutei de diplomatas aqui nos Estados Unidos que eles acham um problema a forma como o governo brasileiro, diplomatas nas embaixadas aqui, falando que eles acham um problema a forma como o governo brasileiro está lidando com o Donald Trump, e que o McCartney não chamou o Donald Trump de imperador, que nem o presidente Lula, no meio de uma crise, de uma ameaça de imposição de tarifas. Lori, o que você acha? O Lula deu uma entrevista para uma rádio francesa no ano passado dizendo que preferia a Kamala Harris, né? Assim, acho que o Lula é um ativo participante do BRICS, cuja liderança é da China, que é o principal adversário dos Estados Unidos. O Lula enviou o Geraldo Alckmin para Teherã, para a posse do presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Estava o Geraldo Alckmin, aí estava o líder dos Houthis, o líder do Hamas, que depois foi morto, poucas horas depois, o líder do Hezbollah, tudo na primeira fila. Não tinha nenhum estadista, ninguém do Ocidente, só o Geraldo Alckmin lá. O problema na Rússia também, né? No desfile militar. Na Rússia, que o Américo estava lá também, exato. E agora, embora nisso o Lula estava alinhado com o Trump, né? Porque o Trump também era um defensor do Putin, mas agora o Trump está mudando de opinião em relação a isso. Assim, o Lula ele fica acenando para a esquerda brasileira e para a esquerda mundial. Ele quer ser um líder da esquerda mundial. E o Trump quer ser um líder da direita mundial. Então, é inevitável que haja aí um problema, né? Assim, agora, o que o Brasil ganha tendo um presidente alinhado com a China, alinhado politicamente, tá? Não estou falando sobre comércio. Vamos vender tudo para a China, vamos receber investimentos da China, super legal. Só que, por favor, paguem em dólares, tá? Não queremos renminbi, thank you, but no thank you. Agora, a questão política é de outra dimensão. Para que se meter num monte de brigas internacionais e muitas vezes com a posição moralmente errada, inclusive, defendendo o Putin, né, que mandou sequestrar 34 mil crianças ucranianas, o Lula querendo que o... Absolutamente de acordo. Então, assim, vamos ser pragmáticos, vamos defender os valores brasileiros, os interesses e os valores brasileiros. Só que, quando você é um líder populista, para você o mais importante é se apresentar como o único líder salvador da pátria, o único líder possível para o seu país, sabe? Não, então, as questões técnicas, estratégicas, ficam em segundo plano, e a gente está sofrendo com isso. Se a gente tivesse feito tudo certo, como o Canadá, e tomado uma tarifa, ok, nós fizemos a nossa parte. Mas por que existe uma discussão? Porque o Lula ficou provocando os Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Então, a discussão é válida, porque a gente tem que discutir também a nossa parte. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos, pessoal, olha, você faz a sua parte, mas tem o outro também, o outro vai fazer o lado dele que você não tem controle, mas você cuida da sua parte. Mas você acha que essa carta do Trump, só para ficar claro, inclusive, que essa carta do Trump tem muito mais a ver com provocações do Lula do que com a posição do Trump? Sim, o Trump vê... Sim, todas as outras cartas que o Trump fez no mesmo dia, ele fez outras 7 cartas para países asiáticos, não tinha nada de político, era puro comércio. Só teve coisa política com o Brasil, com o Canadá. Mas a responsabilidade é do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, por exemplo, ou do governo brasileiro? Cada um faz a sua parte. O Bolsonaro é responsável pelo que ele fez ou tentou fazer,
os Bolsonaros, né? O Eduardo, o Jair, são responsáveis por tentar reverter uma derrota eleitoral, e nesse sentido se identifica com o Trump, né? Então ele fala em caça às bruxas, o Trump fala que é o mesmo termo que ele usa para si mesmo, então há uma identificação, uma afinidade. Então, o Bolsonaro é responsável por ter atacado a democracia brasileira, o Trump é responsável por ter atacado a democracia americana, o Lula é responsável por se alinhar com ditadores sanguinários e por ter uma retórica que é incompatível com os interesses e os valores brasileiros, e o Javier Milei é responsável por estar consertando a Argentina. Eu estive lá em dezembro, falei com pessoas de esquerda que votaram no Sérgio Massa, que falaram assim, olha, está melhorando aqui, né? O Javier Milei é outro doidinho também e tal, mas está lá, entendeu? Pragmático, olhando o que é mais interessante para a Argentina. Desses 4, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com o Javier Milei. Bom, vamos trazer aqui algumas perguntas do chat.